Olá, meus queridos amigos. Neste momento, vamos serenando a nossa mente, acalmando nosso coração e nos ligando à espiritualidade amiga. E assim, tranquilos e serenos, vamos nos ligar ao nosso mentor individual, este amigo de todas as horas, sempre nos intuindo, protegendo, amparando. E junto deste amigo, vamos nos ligando aos mentores desta casa, a irmã Rosário, a irmã Teresa e a Joana de Ângeles. Joana, querida, mais uma vez estamos ligados à sua casa, na busca de equilibrar as nossas energias, alimentar a nossa mente e fortalecer o nosso espírito. E Joana nos ajuda a elevar as nossas vibrações e a chegar até a Mãe Maria, a doce Mãe de Jesus. Mãezinha querida, derrama sua luz sobre nós. Coloque o seu manto azul sobre nós, nossos lares e sobre todos aqueles que amamos. E te pedimos, Mãezinha, nos faça chegar até seu Filho, Jesus. E chegando a Jesus, dizemos a Ele: Mestre, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Teu Evangelho. Se faça presente entre nós, nos derrame a Sua luz, nos dê as Suas bênçãos, para que possamos ampliar o nosso entendimento e praticá-los no dia a dia. Eis que Jesus nos leva até Deus, nosso Pai de misericórdia, a quem, em louvor e agradecimento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, de um modo maior como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em novas tentações, porque teu é o poder, o reino e a glória, e para todo sempre assim seja. E assim, tranquilos e serenos que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos nós, trazendo muita paz, equilíbrio e harmonia. Aos assistidos de P2, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, equilibrando e tratando todos os chakras ao longo da coluna, um a um. Que assim seja. Aos assistidos de CH, pedimos que se liguem às equipes de tratamento neste momento. Sinta a projeção da luz rosa, que envolve suavemente em muito amor e carinho, serenando e harmonizando os corações. Que assim seja. Aos assistidos de P3B, pedimos que se liguem com as equipes espirituais deste tratamento neste momento. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais o corte de todas as ligações que se fizerem necessárias
usando a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos e um amarelo no frontal para ter bons pensamentos, força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. E uma cúpula rosa claro brilhante envolvendo da cabeça aos pés para que esse tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Neste momento, nos ligamos com as equipes médicas espirituais desta casa, de P1 e P3A. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Pedimos a projeção das cores do arco-íris, promovendo fortalecimento físico e espiritual. Que assim seja. Nos ligamos agora com as equipes espirituais de tratamento infantil, Sheila e Meimei, que envolve as crianças em muito amor e carinho, trazendo a paz e a harmonia. Que assim seja. Pedimos as bênçãos do Cristo para todos os assistidos fiquem em cúpula protetora do seu tratamento enquanto for necessário. Agradecemos a todas as equipes espirituais e convidamos a todos para assistir à palestra de hoje. Que assim seja. Olá, amigos. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. É sempre muito gratificante estar diante desta casa e podermos conversar um pouquinho. A alegria é muito grande, principalmente porque estamos numa data festiva. Em 1973, talvez um pouquinho antes, uma série de mulheres se reuniam aqui no bairro Jardim, em Santo André. A maioria pertenciam ao João Ramalho, em São Bernardo, e elas faziam o Evangelho à tarde no chá. E numa dessas reuniões foi recebida uma mensagem de uma mentora, e essa mensagem pedindo que se fundasse um núcleo na cidade, na região. E essa mensagem foi levada a Divaldo no encontro que elas tiveram com ele, e ele disse que a mensagem era de Joana, que pedia que se montasse um núcleo aqui onde estamos hoje, né? Necessariamente não aqui, mas acabou sendo aqui onde nós estamos. E hoje, aliás, dia 1º agora, nós completamos 47 anos da nossa casa. E falar a respeito de Joana é voltarmos, é transitarmos pela vida de Jesus. É fazermos uma volta a todo o caminho percorrido pelo Mestre, pois que ela, desde os tempos do Mestre Jesus, esteve entre nós. Joana sempre teve uma vida dedicada aos pobres, aos oprimidos, aos necessitados, aos enfermos, aos doentes de corpo e de alma.
ela nunca esteve à frente se referenciando como alguém de referência, mas ela sempre se referencia a Jesus como o divino Mestre e Salvador de todos nós. E no dia de hoje, falar de Joana, melhor dizendo, é ficarmos vários anos conversando e estudando, porque ela, acima de tudo, é uma pedagoga que tem no seu conhecimento psicológico todo o olhar de amor do Mestre Jesus. Jesus olhava nos nossos olhos. Aliás, a maioria de nós somos do tempo do Mestre. Talvez a gente não se apercebeu ainda disso, mas a maioria de nós vivenciamos diversas encarnações depois do Mestre, passando por todos estes momentos da humanidade, todas as atrocidades que a gente olha para trás e fala: meu Deus, como alguém poderia decepar a cabeça de alguém, né? Colocar alguém no manicômio, na claustrofobia, simplesmente para tirar os bens. Hoje não é muito diferente, né? Só que os tempos são modernos, a mídia está aí ao nosso lado, mas hoje não nos choca, né? E quando nós vemos tantas mortes, não nos choca, mas chocam quem perdeu os entes queridos. Mas esse não é o nosso foco dessa noite. O nosso foco é falarmos um pouco sobre essa mentora tão grandiosa, que nos ensina todos os dias de sua vida a amarmos ao Mestre Jesus, que nos mostra o caminho, a verdade e a vida, nos dizendo que nós só conseguiremos ser melhores se transformarmos-nos, se nós aprendermos a nos conhecer. Pois quando aprendermos a nos conhecer como criaturas que somos, filhas de Deus, nós estaremos integrando o nosso ser. E quando aprendermos a ser, nós conseguiremos, em nos conhecendo, conseguiremos ser. E assim nós conseguiremos a nos amar. E quando nós aprendermos a nos amarmos, nós conseguiremos amar o nosso semelhante. Enquanto nós quisermos amar o nosso semelhante, sem nos amarmos, sem saber quem somos verdadeiramente, sem olhar para dentro de nós, nós não conseguiremos amar o nosso semelhante. Pois o amor que brota dentro de nós não é o amor que queremos receber, não é o amor que queremos sentir dentro do nosso peito. Então, amigos, Joana, quando estava nos tempos de Jesus, Jesus fazia as pregações no lago. Essa senhora era da alta sociedade e nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova que ela nutriu uma beleza profunda no olhar e nas palavras do Divino Mestre.
e ela quis largar tudo, deixar a sua vida para seguir o Mestre. Jesus simplesmente disse a ela, mais ou menos igual ele disse para, não vou dizer, a gente vai lá e depois lê no livro Boa Nova de Humberto de Campos, tem toda a historinha de Joana de Cusa. Mas vamos nos atentar na relação mais ou menos que existia. Jesus era um psicólogo nato, ele olhava em você e sabia o que você era, né? Você olhava para ele, você me cura? Não, você vai se curar. E ela olhou para ele e ela, como se tivesse sido hipnotizada, mas ela foi tocada pela beleza da mensagem do Mestre Divino, assim como ele fez com Maria de Magdala. Maria de Magdala queria segui-lo e ele falou, daqui um tempo. Com Joana de Cusa foi a mesma coisa, volte ao teu lar. Talvez ela tenha dito a ele, mas o meu marido é vil, é cruel, eu sofro penas terríveis e encontrei em ti uma oportunidade, um caminho, uma luz a ser seguida. Mas o Mestre lhe disse, não, exercite a sua caridade dentro do seu lar. E mais tarde você vai exemplificar aquela verdadeira fé diante de mim. E os tempos passaram, ela continuou em seu lar, ao lado do seu marido. E passados os tempos, o seu marido morreu, ela perdeu tudo, porque mulher naquele tempo, e ainda hoje não é tão diferente, melhorou muito, mas a mulher ainda não tem o seu espaço completo como deveria ter, né? E ela precisou trabalhar nas casas que antes ela frequentava, e ela começou a precisar trabalhar para sobreviver até a sua velhice, mas não abandonou a fé no Mestre Jesus. E por ela ser cristã, ela foi levada ao circo dos martírios, onde eles expunham as criaturas para serem sacrificadas, e foi pedido a ela que abjurasse Jesus. E ela foi junto com seu filho. Foi levada os dois. E o seu filho lhe pede, mãe, abjura o Mestre, abjura Jesus, por mim que sou teu filho, abjura, mãe. E ela, com os olhos lacrimejando, pois que no seu coração uma espada fincada de dor pelas lágrimas de seu filho, lhe diz, filho, tu não sabes o que me pede. Jesus é o nosso exemplo maior, e em nome dele nós devemos nos entregar a ele. E ela e ele foram sacrificados por amor ao Mestre Jesus. E ela continuou por um longo tempo na espiritualidade, trabalhando ao lado do Mestre Jesus para salvar muitos cristãos, muitas criaturas perdidas nesse universo imenso. E aí ela volta na Itália e conta-nos César Said no livro Refletindo a Alma, né, que Joana de Ângeles foi Clara de Assis. E depois vocês vão ter a oportunidade de ler esse livro Refletindo a Alma, né? Assim como também vocês poderão ter a oportunidade de ler o mais recente livro da Joana, Vidas Vazias,
que foi recentemente lançado. E Divaldo diz que os espíritos de luz nunca, eles têm o pudor, então eles nunca gostam de exaltar o que foram ou o que são. A humildade deles é tão grande que eles não têm, na verdade, a humildade deles é a pequenez, é a simplicidade das atitudes, dos gestos, do modo de ser e de agir. E ela nunca chegou a Divaldo e disse: Divaldo, eu fui Clara de Assis. Mas Divaldo teve uma vez em Assis, e ele teve a oportunidade onde ela se apresentou a ele em espírito, e ele teve, vendo a imagem de Clara de Assis, porque lá em Assis ainda é perfeito a gente conseguir ver essa imagem de Clara de Assis, ele teve a certeza, mas ela nunca disse para ele que era. Nesse livro Vidas Vazias, em 2018, tem uma carta psicografada que em 2018, que começa no livro Vidas Vazias, né, que é a introdução. Em 2018, Divaldo esteve novamente diante da cripta de São Francisco, em Assis. E ela psicografou uma carta maravilhosa. E se vocês lerem esta carta, nós vamos ter a certeza de que ela foi Clara de Assis. Mas o que eu queria dizer para vocês nisso, que o mais importante não é se ela foi um ídolo de igreja ou se ela foi uma figura santíssima, mas o que ela fez. Ela sempre esteve à frente do seu tempo. Lá, quando estava em Joana de Cusa, ela podia muito bem continuar na corte ao lado do seu marido, de repente quando ele morresse arrumar um outro. Não, mas ela foi fazer limpeza e viver às custas das madames que antes ela frequentava junto. Como Clara de Assis, ela renunciou a tudo porque ela era de uma família nobre. E ela renunciou a tudo para seguir Francisco de Assis. Por quê? Porque Francisco de Assis era a essência do Mestre Jesus na terra. E ela continuou a ver no olhar do Mestre, no olhar de Francisco de Assis, o olhar do Mestre Jesus. E ela serviu com todo o seu amor e carinho. Passado algum tempo, no século XVII, ela novamente retorna, agora no México, como Juana Inés de Asbarre, de uma família também abastada. E ela, aos 12 anos de idade, ela já sabia o latim, o português, o espanhol e a língua indígena dos povos mexicanos na época. Aos 15, o rei, o vice-rei a chamou e convocou 40 intelectuais da Universidade do México para interrogá-la, para ver se ela realmente conhecia. E diante de todas as respostas que eles recebiam, foi aplaudida de pé por todos. Mas aquilo não a comovia e não era aquilo que ela queria. A sua sede de conhecimento era maior do que a sede de conhecimento e de vivência na plenitude da corte, diante de tanta pobreza, de tanto sofrimento que existia fora da corte. E ela se foi ao convento, e lá no convento ela continuou os seus estudos, até que ela foi colocada no claustro, exatamente por causa do seu
conhecimento acima da média, e por ela ser uma mulher que estava à frente do seu tempo, e os seus conhecimentos eram tão grandes que a trancafiaram num local, num claustro, e tinha uma biblioteca onde ela continuou os seus estudos. Muitos e muitos e muitos estudos. Até que um dia, cansada de todo essa pressão que existia na época contra as mulheres e contra quem estava acima da média, desculpe, ela deixou todos os livros, todos os seus escritos e foi se dedicar, com licença, e foi se dedicar às pessoas dos vilarejos, aos pobres, aos deserdados, aos doentes, aos oprimidos, como ela sempre fazia, como eu falei no início. E aí veio uma grande pandemia e ela continuou ajudando, continuou auxiliando, continuou amparando, até que ela, aos 44 anos de idade, desencarnou junto com a doença que também a disseminou. Uma coisa importante a deixar registrado é que os estudos dela, ainda até hoje, da Juana Inés de Asbarre, né? Que depois ela passou a se chamar Sor Juana Inés de la Cruz. Os escritos dela são estudados até hoje pelos intelectuais mundo afora. E ela, um fato importante é que ela lutou e conseguiu a capacidade de provar, de fazer com que entendesse que a mulher era capaz de pensar. Gente, não se podia pensar naquela época, mulher não podia pensar. A capacidade de pensar e de lecionar. Veja como ela estava à frente do seu tempo. Depois disso, 60 e poucos anos depois, ela reencarna no Brasil. E aos 21, ela ingressa no convento da Lapa, né? Como Joana Angélica de Jesus. E ela continuou a sua missão de auxiliar a todas as criaturas e amparar a todos. E esse convento tinha uma peculiaridade, além das freiras, ele acolhia as meninas engravidadas pelos patrões, as meninas que eram jogadas na rua exatamente porque tinham sido violentadas, e aquelas criaturas que as famílias não queriam que tomasse a herança, então colocava lá como se fossem loucas, e ela cuidava de todos, de todas igualmente. E na independência do Brasil, na guerra, né, os soldados portugueses, quando perderam a guerra, ou os brasileiros, não me lembro muito bem, mas eu sei que foram os soldados que tentaram invadir, todos embriagados, comemorando, né, tentaram invadir o convento para violentar as freiras e as pobres criaturas que lá se encontravam, né? E ela se colocou à frente do portão e disse: vocês só passarão por mim sobre o meu cadáver. Houve um silêncio por um determinado tempo, e com isso todas as freirinhas e todas as virgens fugiram por uma saída secreta que existia no convento.
e logo em seguida os soldados trespassaram a baioneta sobre ela, que veio a desencarnar. Mas ela salvou todas as freirinhas, todas as mulheres, ninguém foi violentado. Saquearam o convento, mas isso daí para ela não importava. Importava que a vida que ela sempre dedicou continuava sendo a mesma vida que ela levava. É importante a gente trazer aqui para a nossa reflexão um fato marcante que talvez a gente esquece, exatamente porque quando a gente lê o Livro dos Espíritos, como hoje, quando eu fiz a minha oração pela manhã, não existe coincidência, né? A mensagem foi a paciência. Sabe de quem? De um espírito amigo. E quem é esse espírito amigo? Joana de Ângeles. Sério? Sim. Joana participou ativamente da construção do Consolador Prometido ao lado de Kardec, na espiritualidade, junto com toda a espiritualidade. Ela escreveu 2 mensagens, né, que estão no Evangelho, e uma delas é a paciência, e a outra está no capítulo 9. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Bom, são 2 mensagens, não nos importam agora os detalhes, mas é importante que a gente tenha em consideração que, se a gente analisar, falar, nossa, Joana veio e trouxe 2 mensagens, ainda pôs um espírito amigo. Joana, na sua simplicidade até hoje, não se importava em trazer mensagens. Ela participou com estas mensagens no momento, mas ela participou ativamente com a espiritualidade maior para que isso fosse possível da codificação, para que todo esse esforço que Kardec concentrou no seu Pentateuco, nas obras básicas da nossa doutrina, chegassem até nós. E isso não é fácil, meus amigos, porque é uma reunião de espíritos do bem e muitas das vezes lutando contra as forças malignas que continuam insistindo em não querer permitir que o bem prevaleça. Porque esse mundo em que vivemos é um mundo de expiação e provas, aonde ainda prevalece a dor, aonde ainda prevalece o sofrimento, aonde ainda prevalece o mal. Às vezes a gente esquece disso e acha que nós estamos na plenitude dos mundos celestes. Falta muito para todos nós. Mas nós vamos chegar lá, né? Porque Deus é misericordioso. E nós temos esta casa abençoada, nós temos Joana, nós temos Irmã Rosário, Irmã Teresa, todos os mentores e amigos dessa casa, assim como de todos os mentores e amigos que iluminam todas as casas espirituais e todos aqueles que a serviço do bem se colocam para se melhorar, para transformar os valores interiores. Joana, depois do auxílio e do amparo para a construção do Evangelho, do Consolador Prometido, né? Da codificação, onde ela se colocou à disposição para servir com todo amor e carinho, ela começou um novo trabalho dentro das colônias espirituais. Eu escutei à tarde a Rosângela falando aqui de todo o preparo para que essa casa, que hoje completa 47 anos, chegasse até aqui. Tudo aquilo que foi idealizado no plano espiritual para chegar até aqui.
e ela começou a idealizar a mansão do caminho. Na verdade, até então, ela não idealizava o nome, ela idealizava um educandário, aonde seriam socorridos todos os cristãos perdidos ao longo do tempo. Porque se nós analisarmos, a maioria de nós foi cristão um dia. E por sermos cristãos um dia, né, em nome de Cristo, em nome de Deus, a gente matava, a gente se degladiava, a gente se duelava, a gente cortava o pescoço e tinha o pescoço cortado, né? Mas hoje nós somos criaturas arrependidas, somos criaturas que voltamos a ter um novo olhar, um olhar de desejo de esquecer todo esse nosso passado e de reconstruir, ao olharmos o nosso semelhante, a oportunidade de ver criaturas felizes. E ao fazermos o bem ao nosso semelhante, vamos, em contrapartida, estar encontrando em nós o bem que queremos em nós. E assim foi que ela procurou Francisco de Assis. Joana até hoje trabalha junto a Francisco de Assis na espiritualidade. E o pobrezinho de Deus, né, como ele é conhecido, se prontificou a auxiliar e a interferir junto a Jesus e a Deus nosso Pai, para que fosse possível criar a Mansão do Caminho. E foi em 1947, hoje a Mansão do Caminho está completando 63 anos, que foi criado a Mansão do Caminho, onde Divaldo, né, que começou junto com Nilson, idealizou toda aquela obra que nós conhecemos ou que ainda temos a oportunidade para um dia conhecer. Então, e aí, a partir de então, ela começou a nos trazer novos ensinamentos e novos conhecimentos. Primeiro ela idealizou a casa e nesse início ela trabalhava ao lado. É interessante isso, porque às vezes a gente fala, mas qual é essa relação de Joana com Divaldo? É desde os primórdios, desde o tempo de Joana de Cusa. Ele foi filho dela, um dos filhos mais velhos. Não existe na história escrito ou trazido por nenhum deles a evolução ao longo do tempo, mas eles se encontraram de novo aqui. Ela resgatou Divaldo e Divaldo se entregou, como ele diz, ele casou com Jesus e casou com ela, né? E aí, quando Divaldo começou a escrever, ele recebia um espírito chamado Manuel da Silva. E esse espírito, por longos anos, escreveu logo no começo para ele, até que em determinado dia ele veio e falou, a partir de então eu não vou me comunicar mais, porque eu vou reencarnar. Divaldo ficou muito triste, passou muitos dias triste, cabisbaixo, até que em determinado dia ele recebe um novo espírito. E todo cheio, né? Todo, naquele tempo ele era igual nós, assim, né? Ainda somos muito cheio de defeitos, cheio de melindres, né? De vaidades, de orgulho, de egoísmo, né? A gente ainda tem inveja, né? Às vezes inveja até da gente mesmo. E aí ele começou a receber Joana, mas ela sempre se comunicava como? No Evangelho, um espírito amigo. E ele ficava invocado com aquilo. Por que ela não dá um nome? Me dá um nome. Até que em determinado dia ele falou, mas a senhora já está tanto tempo comigo. Isso foi na década de 40, né? Um pouco antes da Mansão do Caminho. A senhora já está tanto tempo comigo. Você, né? Ele chamava de espírito, porque ele achava que era um homem, que era uma figura elevada na visão dele, como ele mesmo conta. A senhora já está tanto tempo.
por que a senhora, você já está há tanto tempo, como que eu te chamo? Me chama de Joana. Ele parou, primeiro ele ficou surpreso porque era uma mulher, né? E ele falou, mas Joana é um nome tão simples. Ela falou, então me chame de Joana de Ângeles. Foi aí que ela começou a assinar pelo pseudônimo de Joana de Ângeles. Note, meus amigos, o nome Joana talvez tenha sido escolhido pela simplicidade do nome. E desde o tempo de Joana de Cusa, né? Ela continua se apresentando como Joana, com essa figura simples que ela sempre foi. Essa figura que nos transpassa amor e que ela não para. Ela poderia muito bem, veja bem, participou de toda essa evolução espiritual dos cristãos perdidos e desgarrados ao longo do tempo, né? Resgatou o seu filho mais velho, porque os outros possivelmente já estão resgatados, né? Participou da obra como Clara de Assis, ao lado de Francisco de Assis, reconstruindo a sua igreja. Tem na literatura o seu nome escrito como uma das maiores escritoras da língua latino-americana, hispânica, né? Construiu a mansão do caminho. Se fosse qualquer um de nós, a gente falava, né? Está na hora de parar. A gente às vezes vem aqui e fala assim, eu gostaria de ganhar na loteria para não fazer mais nada. Veja, Joana olha para nós com o seu olhar tenro e nos passa carinho e amor. E ela nunca em nenhum momento deixou transpassar para ninguém que ela quer parar. Porque, na visão dela, enquanto houver criaturas sofrendo, ela estará entre nós. Tanto assim, que ela num seminário em 2012, se eu não me engano, ela se comunicou e ela disse que a partir de 2015 começava-se a preparação para que ela reencarnasse, que assim que Divaldo desencarnar, ela vai reencarnar. E a gente continua querendo que essa seja a nossa última reencarnação. Há pouco tempo alguém me disse, pô, mas eu vou ter que voltar aqui? Por esse mundo tão difícil que é. Eu falei, se você não fizer melhor agora, na próxima pode ser que você volte pior do que você está vindo agora. Essa é a nossa oportunidade. E Joana, quando ela começou em 1989 a escrever a sua série psicológica, veja, há 30 anos atrás, ela começou a trazer a sua série psicológica, que são 16 livros que estão sendo estudados constantemente. Ela talvez estivesse nos preparando. Eu até me coloco aqui como talvez tudo isso que ela trouxe através dos escritos fosse para nos preparar para esse momento de isolamento e distanciamento social, para que a gente refletisse um pouco, para que a gente olhasse um pouco mais para dentro, para que a gente soubesse responder para nós mesmos algumas perguntas, porque uns sofrem enquanto outros desfrutam, porque uns desencarnam enquanto para outrem nascem a vida, porque uns têm tanto e outros não têm nada.
E essas respostas a gente encontra no Evangelho. E Joana vem nos afirmar que Jesus é o mestre maior e que a porta de entrada do reino maior que existe dentro de nós é o mestre Jesus, que é o Divino Supremo, que nos dá essa oportunidade bendita de aprendermos a ser melhores sempre, de aprendermos a transformar esses valores. O exemplo de Joana é uma oportunidade para que a gente reveja neste momento o que queremos no pós-pandemia. Serei a mesma criatura? Teremos os mesmos valores? Frequentaremos o Joana, né? O nosso Joana, né? Como a gente chama carinhosamente a nossa casa, como sempre frequentei? Ou eu vou deixar transformar determinados valores em mim? Quando eu vier na casa, eu não virei mais tomar um passe porque eu tenho uma culpa ou porque o pecado que eu carrego de reminiscências passadas ainda me atormenta. E através do passe eu me sinto, e das palestras eu me sinto aliviado. Joana nos diz que no futuro culpa e pecado serão palavras extintas para nós espíritas, porque nós seremos chamados à responsabilidade. E como responsáveis por nossos atos, por entendermos e compreendermos a nós mesmos, nós vamos nos conscientizarmos de sermos novas criaturas, criaturas divinas, que Deus um dia nos colocou para sermos melhores. E é assim, meus irmãos, que nesta noite eu invoco a todos nós para que por alguns instantes possamos nos ligar com um ser maior, que é o Mestre Divino de todos nós, para que possamos encerrar essas nossas simples palavras, para que um dia possamos beber a linfa que vai matar a sede de nossa alma, que vai matar a sede do conhecimento, a sede de servir como cristãos, como verdadeiros espíritos que somos, onde na nossa humilde visão teremos dentro de nós não mais uma religião como um dogma cristão, mas estará dentro de nós a religiosidade, pois Cristo estará dentro de nós, como bem nos ensina o apóstolo Paulo. Que assim seja.